Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Vamos ler, meus queridos irmãos, do versículo 1 em diante, Salmo 27, versículo 1 em diante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos sentar alguns minutos enquanto refletimos sobre esta palavra que lemos e logo depois estaremos orando e consagrando ao Senhor esta casa como casa de oração. Meus queridos irmãos, agora sim vamos pedir atenção, amém? Quem está conversando, por favor, não converse, esteja atento à palavra de Deus. Estamos aqui para adorar o Senhor. Lemos este salmo, onde o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Meus amados irmãos, lemos esse texto que trata de uma oração feita pelo salmista Davi, quando ele fala do grande desejo do seu coração, que era habitar todos os dias da sua vida na casa do Senhor. Tal era a importância e o valor que o homem de Deus, um rei de Israel, um monarca, um grande guerreiro de Israel, sabia da importância de um santuário, sabia da importância da casa do Senhor. O templo, meus irmãos, acredito que os irmãos estão prestando atenção aqui. O templo não é simplesmente uma casa construída de material, como qualquer outra casa, como a nossa residência, onde nós moramos ou alugamos e vivemos. Não é isso, uma casa construída de tijolos, rebocada, com um teto confortável, dentro da possibilidade das pessoas. O templo é mais do que isso. Não é simplesmente um prédio edificado. O santuário tem uma importância, uma relevância, um significado muito grande diante de Deus e deve ter relevância diante do povo de Deus. Porque o templo é a casa de Deus, amém, meus irmãos? É o santuário do Senhor. E se nós respeitamos a casa do nosso próximo,
Imagine a casa do Senhor, a casa de Deus, que ele chama também de casa de oração. Além de ser o lugar onde o povo de Deus se congrega para adorar a Deus, para servir ao Senhor, é o lugar onde Deus habita para ouvir a oração do seu povo, para ouvir a necessidade do seu povo, para operar milagres, curas, batismo com o Espírito Santo e atender a oração da igreja. Desde a história do homem, desde os primórdios dias da história do homem, o homem precisou de um lugar para adorar a Deus. E Deus desejou sempre um lugar onde pudesse encontrar-se com o homem. Foi assim quando ele criou a Adão e a Eva e os colocou naquele habitat que Deus havia preparado, que foi o Jardim do Éden. Diz a Bíblia que Deus criou e adornou aquele jardim. É um jardim incomparável aos demais jardins que nós conhecemos. E ali colocou todas as alimárias do campo, a flora, a fauna, todas as aves que habitam o universo, os monstros do mar, os peixes e todos os seres que Deus havia criado, ele colocou naquele jardim. E como se fosse pouco, colocou o homem, que ele criou com as suas próprias mãos, do pó da terra, nos diz a Bíblia. Ele fez Adão e criou para tomar conta e para regar aquele jardim que ele havia criado. Mas a maior importância para o homem não era por se tratar de um lugar belo, habitado pelas aves, pelas criaturas que Deus havia criado. A maior importância daquele lugar era a comunhão que o Criador mantinha com Adão e Eva. Pois nos diz a Bíblia que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha ao jardim para conversar com o homem. Amém, meus irmãos? Deus vinha ao jardim para conversar com o homem, para manter conversa e comunhão com o homem. E eu tenho certeza que a conversa de Deus está muito explícita no texto sagrado. De onde foi que Adão, ele descobriu a forma como Deus criou a criatura, criou a fauna, a flora, criou a natureza, criou o universo, criou os anjos. Tenho certeza que esta informação que Adão teve e passou às gerações que lhe sucederam, chegando até Moisés de forma oral, para que escrevesse o primeiro livro da Bíblia e registrasse todas as obras que Deus criou e a forma como Deus criou. Foi justamente através da revelação que Deus fez a Adão, enquanto mantivera aquele momento de comunhão, de adoração. E tenho certeza que Adão, todas as vezes que via a presença de Deus naquele jardim, ele adorava a Deus como soberano, criador de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. O homem aprendeu a adorar a Deus antes mesmo que houvesse um santuário, porque a Bíblia disse que Sete gerou Enos e Enos começou a invocar o nome do Senhor. Adoração foi a primeira arte que o homem aprendeu a adorar a Deus. Precisava viver em comunhão com Deus e expressava essa comunhão através da adoração. E durante milênios da história do homem, o homem adorou a Deus em altares de pedra, em ambientes os mais inóspitos que o homem habitou. O homem procurou sempre viver em comunhão com o seu Criador. Patriarcas como Noé, que andou com Deus,
como Enoque, que andou com Deus, como Abraão, que foi o pai na fé, o nosso pai na fé, e foi o primeiro patriarca de Israel, que Deus chamou na terra de Ur. Ele nunca se apartou de um altar, ele sempre viveu uma relação de comunhão no altar que eles construíam. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor Deus chamou os descendentes de Jacó e formou a primeira nação que se tem notícia, que foi a nação de Israel, que era formada pelos descendentes de Jacó, nos diz a palavra de Deus que quando Deus os resgatou através de Moisés, trazendo lá do Egito, os levou em direção à terra de Canaã. E quando desceram no deserto de Sim, deserto de Sul, até o monte, a cordilheira do final do deserto de Sim, nos diz a palavra de Deus, ele ordenou a Moisés que construísse um santuário ali aonde ele se revelaria ao homem. E nos diz a palavra de Deus que o Senhor Deus deu todas as medidas e o modelo a Moisés, e Moisés levantou aquele altar, aquela tenda, e quando Moisés levantou aquela tenda, diz a Bíblia que a glória de Deus encheu aquela tenda, como prova de que Deus estava presente naquele santuário. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, durante toda a caminhada pelo deserto, o povo adorou a Deus naquela tenda. A tenda era o centro da revelação divina. Todas as noites Deus estava presente através da sua luz, através da sua glória. O povo de onde estivesse no acampamento via a glória de Deus sobre aquela tenda e tinha certeza de que Deus estava no meio deles. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Israel adentrou a terra de Canaã, durante muito tempo, Israel adorou a Deus na mesma tenda, que foi levada por vários lugares. A notícia que a Bíblia dá daquela tenda, mas é clara, é quando ela estava na terra de Siló, lugar ao sul de Israel. Nos diz a Bíblia que ali a arca estava. Os irmãos devem estar lembrados da história de Elcana e da sua mulher Penina e Ana, que iam todos os anos àquele lugar para adorar a Deus. Mas enfim, a arca, que era o símbolo da presença de Deus, ela foi roubada, foi levada, pelos inimigos de Israel. E depois foi trazida. A Bíblia não fala mais de tenda, não fala mais do tabernáculo como uma tenda, mas só fala da arca que foi levada para a casa de hebreus piedosos, que foram abençoados por depositar a arca na sua casa. E quando a arca foi trazida por Davi até Jerusalém, Davi tomou a decisão de construir um santuário, porque ele habitava em um palácio suntuoso, mas a arca de Deus, que era aonde Deus se revelava, era um símbolo da presença de Deus, estava debaixo das cortinas da tenda. E Davi pensou, idealizou em construir um grande santuário para que fosse depositada a arca. E quando ele juntou o material e já pensava em concretizar aquela obra, o Senhor enviou um profeta e disse a ele que ele não construiria aquele santuário, porque ele era um homem das mãos manchadas pelo sangue, e que aquele santuário só seria construído pelos descendentes dos seus lombos, o descendente do seu lombo, que foi justamente Salomão. E quando Salomão assumiu o reinado, nos diz a Bíblia que ele colocou em prática o desejo do coração do seu pai e construiu aquele santuário. E quando Salomão construiu aquele santuário, nos diz a palavra de Deus que o Senhor, ele construiu e inaugurou. Quando os sacerdotes traziam
a arca para dentro do templo, assim como aconteceu no tabernáculo, aconteceu no interior do templo. Diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu aquele templo, de tal forma a glória de Deus era patente e visível, perceptível pelos olhos dos sacerdotes, que eles não conseguiam realizar o trabalho sacerdotal. E nos diz a Bíblia que o Senhor Deus encheu aquela casa da sua glória. E nós temos a certeza que nesta tarde, quando a igreja de Deus entrou aqui, a glória de Deus encheu esse santuário, esta casa, como sinal de que a presença dele está aqui, meus amados irmãos. É interessante que naquele momento da inauguração, Salomão vai ao pátio do templo, onde estavam aqueles milhares e milhões de hebreus, de judeus, diante do pátio. Nos diz a palavra de Deus que Abraão, Salomão, estendeu suas mãos em direção ao povo e impetrou as bênçãos em nome do Senhor. E nos diz a Bíblia que logo depois ele se retirou e foi para o palácio, foi para a sua casa. E quando ele estava na sua casa de noite, diz a Bíblia assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diz: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, meus irmãos? É evidente que Deus escuta a nossa oração em qualquer lugar que oremos. Amém, meus irmãos? Porque o texto que eu li, segundo as Crônicas 7, do versículo 11 em diante, Deus diz que ouvirá a nossa oração, ouvi dos céus a tua oração. É claro que Deus está acima de todos nós, Ele está no céu. E no céu onde Ele está, Ele escuta todas as nossas orações. Mas é interessante a Bíblia dizer que, apesar de Deus escutar dos céus a nossa oração, Deus valoriza a oração que é feita neste lugar. Quem diz amém, irmãos? A oração que é feita nesse lugar está explícito aqui no texto da Sagrada Escritura, que tem uma importância peculiar para Deus, porque ele diz aqui: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, irmãos? Deus nos escuta em qualquer lugar que estejamos, mas Ele está dizendo que o único lugar que Ele está atento, Ele está esperando a oração, é neste santuário, é nessa casa de oração. É a única casa que Deus chama no livro do profeta Isaías: a minha casa será chamada de quê, irmãos? Casa de oração. Por quê? Porque essa casa é consagrada, irmãos. No texto que eu li de 2 Crônicas, o Senhor diz que esta casa Ele a santificou. Amém? Santificou,
separou, reservou, consagrou para que seja um lugar de adoração e de oração. Daí porque o crente, irmãos, todo crente deve ser um crente de templo. Quem diz amém? Amém. Tem pessoas que dizem hoje assim, com a preguiça de vir ao templo, e principalmente depois da pandemia, que muitos crentes se acostumaram a ficar em casa, não é? Muitos crentes se acostumaram a ficar em casa, às vezes até vendo o culto na Rede Brasil, não é? E isso é importante, irmão, mas a Rede Brasil, ela não foi criada para você ficar em casa. Ela foi criada para transmitir o Evangelho e você até adorar a Deus nas horas que você está em casa. Mas a hora do culto é hora de você vir ao santuário. Amém, irmãos? É a hora de você vir ao santuário. Porque você só pode ter comunhão com a igreja de Jesus, irmãos. Não se pode ter comunhão se não se está junto, se não se está presente, se não se está com o mesmo propósito. Comunhão é isso, é pensar o mesmo, é estar juntos no mesmo ideal. E isso só é possível se estiver juntos, se estiver na casa de oração. Se o crente pensar que ficando em casa vai ficar muito tempo quente, cheio do Espírito Santo, da comunhão, está equivocado. Você quer que um tição se apague? Tire ele do fogo, coloque ele separado. Para que o tição permaneça aceso, tem que estar no fogo, tem que estar junto. Amém, meus irmãos? E para que o gozo da salvação, a comunhão com a igreja permaneça, é preciso que o crente seja um crente de culto, seja um crente de santuário, seja um crente de reunião. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que quando a igreja primitiva foi fundada, disse: os que criam estavam juntos. Amém, irmãos? Os que criam estavam juntos. Eu nunca vi um crente permanecer com saúde quando ele deixa de vir ao templo. Eu sou pastor há 42 anos. Fui missionário. Depois pastoreei uma grande igreja. Pela graça de Deus e misericórdia dele, fazem 24 anos que eu presido igreja. Coordeno obreiros. Mas eu quero dizer uma coisa. Estou ainda para ver um crente que se ausenta do templo permanecer de pé. Não permanece, irmão. Ele começa a ficar doente, ele começa a ficar frágil, e daqui a pouco ele começa a dar mais importância às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O lugar que o crente deve estar é no templo, é no santuário. Glorificado seja o nome do Senhor. O crente tem que ser um crente de culto. Amém, irmãos? Isso era o que o pastor Dário sempre dizia. Ele dizia: crente tem que ser de culto. Amém, irmãos? Crente tem que ser de culto. Além de ser de templo, tem que ser de culto. E é aqui que você vem manter a sua comunhão com os irmãos. É aqui que você, o salmista, no salmo que eu li, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa passear, visitar, que eu possa morar. Morar, irmão, é viver ali. Amém, irmão? Morar é viver ali. Amém? Você veja que a maior prioridade, você quer conhecer um crente? Conheça a oração dele. Tem crente que só pede bênção, só pede riqueza, só pede emprego, porque a prioridade dele é só isso. Davi podia pedir muitas coisas, ele podia pedir riquezas, podia pedir vitória sobre os seus inimigos, que Deus lhe entregasse todas as nações, ainda que as nações em volta de Israel foram conquistadas no tempo que Davi foi imperador. Entre Davi e Salomão foi o tempo que Israel possuiu a maior extensão geográfica da Palestina. Só vai ser ultrapassada no milênio. Israel nunca teve e nunca terá
uma extensão geográfica do tamanho que teve no tempo de Davi e de Salomão, só no milênio será ultrapassado. Mas Davi não pediu às outras nações como herança. O que ele pediu foi que eu more na tua casa, que eu viva na tua casa. Amém, irmãos? Que eu more na tua casa. Eu te peço só uma coisa. Eu não te peço que seja rico, eu te peço só que eu more na tua casa, que eu viva na tua casa. Então, meus amados irmãos, o crente tem que lembrar-se da casa de Deus, está na casa do Senhor, não é? Crente não vem ao culto como uma organização aí que só vem no domingo, né, irmão? Receber aquele pedacinho de pão, não, senhor. O crente vem toda oportunidade que tem culto, o crente deve estar aqui, porque aqui é o lugar onde você vai encontrar a presença de Deus e a presença dos seus irmãos. E quando vier ao santuário, venha com um propósito. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, tem uma coisa que me preocupa hoje, e às vezes eu digo aos obreiros que estão comigo, me preocupa. Primeiro me preocupa é que muitos crentes estão vindo à casa de Deus e não sabem quando chega na casa de Deus. Eu fico observando e vejo que muitos crentes já não estão chegando no santuário e dobrando o joelho. Tem muitos deles que estão sentando, já estão sentando sem orar a Deus, não é? Quando você chega na casa do seu pai, você diz logo, benção papai, ou não é assim, irmãos? Quando você chega na casa de Deus, a primeira coisa que você deve dizer é dobrar o joelho e dar graças a Deus pelas bênçãos, pelo dia de paz e orar a Deus para poder sentar. A segunda coisa que me preocupa hoje no meio cristão, irmãos, e principalmente na Assembleia de Deus, é a falta de atenção ao culto. A falta de atenção ao culto. Não é só aqui não, é em todo lado. No templo central também. Quando a gente chega e diz assim, se levanta e diz, paz do Senhor, meus irmãos, para começar o culto, você diz, paz do Senhor, 20% responde, amém. E onde estão os outros? Obrigado, irmão. Onde estão os outros, irmão? Aí eu digo novamente, paz do Senhor, meus irmãos. Aí amém, melhora um pouquinho. Depois, paz do Senhor, aí todos respondem, amém. Porque ainda não estão no templo. Eles estão aqui fisicamente, mas a mente ainda está lá fora. E a outra coisa, irmãos, que me deixa incomodado hoje, é que eu fui menino criado, nunca deixei a igreja do Senhor, graças a Deus. Nunca me desviei, graças a Deus. E eu sempre vi quando os pastores ou o dirigente do culto dizia assim, vamos orar. Era uma cachoeira. Ou não era assim? Era assim ou não era, irmão? Os mais velhos. Era uma cachoeira. Aquela oração. E hoje eu estou cansado de orar sozinho. Todo mundo fica assim, calado, como que seja aquelas igrejas que tem reverendo, sabe, irmão? Que só ora o reverendo, faz aquela oração cheia de retórica, que é um verdadeiro discurso retórico, impressiona e as pessoas ficam olhando assim para ele. Não, irmão, a Assembleia de Deus nunca fez oração isolada. A oração da Igreja Assembleia de Deus sempre foi congregacional. E os obreiros precisam estar atentos a isso. Os obreiros precisam estar atentos. Nós estamos perdendo o espírito de oração. Muitas vezes a gente ora sozinho e todo mundo fica assim como quem está bisonho. E muitos ficam olhando para cima, outros para baixo. Outros ficam botando a mão no bolso, outros... E às vezes eu oro de olho aberto só para olhar isso, irmão. Eu digo, meu Deus, o povo está desligado do espírito de oração. Mas a nossa igreja, irmão, quando a gente ora, não ora só o pastor,
Não ora só o dirigente, é toda a igreja. Amém, irmãos? Aqui não tem só um sacerdote. Quantos são sacerdotes aqui, irmão? Sacerdotes de Deus. Quantos são sacerdotes? Apocalipse 1, versículo 6 em diante. Cristo, pelo seu sangue, nos fez sacerdotes de Deus por Cristo. Não é verdade? Então, todo sacerdote oferece sacrifício. Então, nós oramos, a oração da nossa igreja é uma oração coletiva. E nunca uma oração individual. Individualmente você ora quando dobra o joelho. Mas quando ora em congregação, no culto, você ora todos juntos. Todos juntos. Nunca sozinho. Então, as pessoas estão perdendo, não é? Nós devemos, irmãos, ao sair de casa. Eu me lembro que meu pai, quando saía de casa, ele tinha nesse tempo, meu pai e minha mãe teve 14 filhos. Só 13 sobreviveram. Mas no tempo que eu era criança, me lembro que éramos 8 naquele tempo, 6 nasceram depois. E eu me lembro que meu pai fazia um círculo na sala. E ele orava com todos os filhos e dizia: Senhor, agora nós estamos indo ao santuário, à casa de Deus. Leva-nos em paz, nos guarda, Senhor. Nos leva em paz para o culto, para te cultuar, para ouvir a tua voz através da palavra. Nos guarda. E nós orávamos com ele e saíamos para o santuário. Todos nós saíamos sabendo que íamos ao culto para adorar a Deus. E tem mais uma coisa, meu pai, ele dizia assim, antes de sair, terminava a oração, ele dizia: quem quer fazer suas necessidades, ir ao banheiro, tomar água, faça agora. Porque no templo a gente não vai para usar banheiro de igreja, a não ser que esteja descomposto, e nem tomar água, a não ser que dê uma sede de repente, a gente vai. Mas nós vamos adorar reverentemente a Deus. Viu? Era assim, irmãos. Meu pai era assim. Eu não estou dizendo que os irmãos façam o mesmo, mas ele era assim. E tem uma coisa, quando um saía para o banheiro e demorava, quando abria a porta ele estava em pé assim, olhando para a porta do banheiro. Por que você demorou tanto? Não é? Mas meus irmãos, eu não estou dizendo que façam isso, eu estou apenas dizendo que o valor que se dava ao culto, ao santuário. O culto é uma oportunidade sem igual que Deus nos dá de falar com Ele, de sentir sua presença. Então aproveite bem o tempo. E quando vier à casa de Deus, venha com propósito. Davi não só disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ou seja, ele não disse só: eu quero pedir a Deus que Deus me permita morar no santuário, mas ele disse: eu vou buscar. Uma coisa pedi e a buscarei. Eu vou buscar. O que quer dizer isso? Eu vou me esforçar. Você sabia, irmão, que se a gente não se esforçar, a gente não vem ao culto? A preguiça bate, sim ou não, irmãos? Trabalha todo dia e não vem ao culto. Mas para o crente vir ao culto tem que se esforçar. Davi disse assim uma coisa: Senhor, quero pedir, mas eu vou buscar, eu vou fazer o possível, eu vou me esforçar. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E ele diz: qual o propósito? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Vi a casa de Deus com propósito. Amém? Diga comigo: eu devo ir ao santuário com propósito. Amém? Com propósito. Quando você entrar por aquelas portas, pergunte a você mesmo: o que foi que eu vim fazer aqui?
vê os irmãos, amém. Porque o salmista Davi diz: contemplar a formosura do Senhor. E a formosura do Senhor nós contemplamos na igreja, através da igreja. Amém, meus irmãos? E através da manifestação do Espírito Santo no culto. Mas ele disse: eu vou aprender. Eu vou buscar, eu vou aprender de Deus. Eu vou aprender da sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe, que honremos esta casa, este santuário. Vamos de pé, meus irmãos, orar a Deus e consagrar esta casa ao Senhor. Oremos, Pai, no nome de Jesus. Rogamos a tua bênção, Senhor, sobre este santuário. Que seja, Senhor, consagrado por ti como culto, como local de culto de adoração. Igreja, não só a tua igreja, mas todos que adentrarem a este santuário sejam grandemente abençoados e tocados por ti. Senhor, te rogamos que tu confirme esta obra e que muitos sejam batizados com o Espírito Santo, sejam curados, Senhor, neste santuário. Abençoa, meu Deus, esta cidade, que esse seja um ponto de atração para todos aqueles que desejam receber a salvação e a resposta da sua oração. Nós te pedimos, consagra esta casa em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos.